Eu quero apresentar a você com esse vídeo a metodologia que mais transformou a minha vida e tem transformado a vida de muitas pessoas. É uma metodologia que foi denominada em inglês de Pathwork, o trabalho do caminho. Uma metodologia de autoconhecimento pragmática que leva em consideração a nossa natureza espiritual. Ela é uma metodologia de autoconhecimento porque nos dá a ferramenta, como se desenhasse um mapa que traduzisse o nosso interior e a gente fosse então capaz de olhar para esse mundo tão complexo, tão grande, muitas vezes indecifrável, que é a nossa alma, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e compreendê-lo. É um método pragmático porque ele é aplicável diretamente na nossa vida. Eu sempre busquei como que faz, né, para melhorar, para viver melhor, para ter uma vida mais plena, mais harmônica. E busquei em diversos lugares, incluindo as religiões, por exemplo. Eu ia à igreja, fui em centro espírita, as terapias. E muitas vezes eu encontrava assim algumas falas que diziam para mim: "Ô Nanda, tem que amar, tem que perdoar, tem que ser legal com as pessoas". E eu olhava para mim e eu dizia: "Mas eu quero, mas eu não sei. Como é que faz?". E o Pathwork ensina, e ensina com passos concretos. É assim, se você fizer A, B, C, D, você vai aprender a perdoar. Se você fizer A, B, C, D, você vai aprender a deixar para trás esse tanto de coisa que te impede de viver a vida que você deseja. Ele leva também em consideração a nossa natureza espiritual. Ou seja, segundo essa metodologia, nós somos espírito em uma experiência na matéria, neste corpo, na Terra. E essa experiência nos ajuda a voltar para casa, ou seja, nos ajuda a voltar para a nossa essência amorosa, pacífica, harmônica, inteligente. Então, hoje eu vou falar um pouquinho desse método, que eu vou repetir. É um método de autoconhecimento pragmático, que considera a nossa natureza espiritual. Esse método Pathwork foi sistematizado em 258 palestras canalizada por uma mulher austríaca chamada Eva Pierrakos. Ela que viveu grande parte da sua vida nos Estados Unidos. Ou seja, é um conhecimento bastante amplo, que abrange quase todas as áreas da nossa vida. Agora, se eu pudesse resumir essas 258 palestras na sua essência, eu diria que o Pathwork nos convida ao aprendizado de um completo estado de abertura para tudo que a vida tem para nos oferecer. Este completo estado de abertura significa não resistir àquelas experiências, eventos, momentos da nossa vida que a gente classifica como ruim, ou, numa breve palavra, coisas que nos provocam dor. O guia nos convida, o guia do Pathwork nos convida a interpretar qualquer experiência de dor enquanto oportunidade de aprendizado sobre nós mesmos, sobre a vida, para que a gente possa melhorar a partir dessa experiência. Mas, além disso, esse estado de abertura também inclui o não estar apegado àquilo que a gente considera bom. Então, se está alegre, deixa a alegria entrar, passar e ir embora. Está apaixonado, uma hora essa paixão vai encontrar também o próximo passo, quem sabe se tornar um amor sólido, verdadeiro, que dure ao longo do tempo.
O próprio prazer físico, né? O orgasmo nos ensina sobre essa onda. O orgasmo é algo que a gente experimenta, aumenta e também acaba. Então, em poucas palavras, o guia nos ensina a alcançar este estado de abertura. Por quê? Porque é neste estado que a gente está em acesso, que a gente está vivendo aquilo que essa metodologia chama de eu superior. Eu poderia chamar também de alma, essência, nosso eu sábio. Para algumas pessoas é a nossa expressão crística. Mas é justamente aquele lugar da nossa alma em que a gente vive, se relaciona, experimenta, compartilha num estado de paz, tranquilidade, alegria, entusiasmo, cor. Uma vez uma cliente me falou sobre o que ela viveu no dia que o pai dela faleceu. Ela era muito próxima ao seu pai, sentiu uma grande dor na partida dele, mas ao mesmo tempo, porque ela estava em contato com essa energia dentro de nós que confia na vida, confia na gente mesmo, ela disse que apesar de sentir dor, ao mesmo tempo ela sentiu muita alegria e muita gratidão por ter tido aquele pai na vida dela. Já imaginaram passar a vida assim? Esse é o convite do PFWork. O guia nos ensina, então, nessas 258 palestras, por exemplo, a compreender o que a gente sente, o que a gente pensa e o porquê que a gente pensa e sente dessa maneira. Você sabe traduzir os seus sentimentos? Você compreende como você se sente em todas as situações da sua vida? É muito interessante. Em algumas palestras o guia nos provoca bastante. Ele fala assim, olha, nós gastamos tanto tempo aprendendo matemática, português, cuidando do raciocínio lógico, e a gente gasta tão pouco tempo para a gente amadurecer as nossas emoções e compreender o que a gente sente. E essa metodologia vai nos ensinar exatamente isso. O que a gente faz para sermos emocionalmente adultos. Algo muito importante que essa metodologia também faz é ajudar a gente a ter consciência das nossas defesas, que é o contrário desse estado de abertura que o guia propõe. Quando a gente começa a se defender do outro e da vida, a gente passa a construir como se fossem muros entre nós e o outro, entre nós e os nossos sonhos, entre nós e aquilo que a gente deseja. Mas será que a gente sabe reconhecer quais são as nossas defesas? E poder então escolher diferente no momento que elas estão em ação? O guia nos ensina a fazer exatamente isso. O guia do PFWork nos ensina a encontrar um estado de não julgamento e de autoaceitação que é fundamental para um trabalho de autoconhecimento. Porque se a gente começa a olhar para dentro, começa a se olhar com verdade e honestidade, vai descobrir coisa ruim, gente? Vai! Com certeza, eu te garanto, qualquer trabalho de autoconhecimento que você fizer, seja utilizando dessa metodologia ou de outra, se você for honesto e sincero com você mesmo, você vai encontrar coisas que talvez você não se orgulhe delas. Essa metodologia vai convidar-nos a olhar para essas partes com profundo carinho, com compaixão, com autoaceitação e sem julgamento. Para quê? Para que a gente possa então aprender com elas. E um princípio fundamental com o qual essa metodologia trabalha é o princípio de que somos todos co-criadores da nossa realidade. A gente vive aquilo que a gente vibra, e é por isso que é tão importante compreender o que a gente vibra e, se a gente não está gostando do que a gente está vivendo, modificar a nossa vibração. Então, todos os passos pragmáticos que o PFWork nos ensina vêm nessa direção de melhorar a nossa vibração para que a gente então melhore
aquilo que a gente cocria para nós enquanto realidade. Agora, eu não sei se você sabe, mas tem um monte de gente que mora dentro da gente. Você reconhece? Tem uma criança ferida, tem uma criança querendo brincar, tem um adulto maduro que consegue colocar limite nessa criança e consegue educar. Tem aquilo que o guia do Pérfico vai chamar de eu inferior, que é a parte dentro de nós que não quer sair do lugar, que quer permanecer exatamente onde está porque é seguro. Então, essa metodologia do Pérfico vai ensinar para nós essas diferentes partes que estão dentro de nós, atuando simultaneamente na nossa vida, criando a nossa realidade, para que a gente possa encontrar uma integração delas. O ser que vive de forma íntegra, vive unificado em si mesmo, né? Então, essa metodologia vai nos ensinar a reconhecer essas diferentes partes, entender onde que elas estão brigando uma com as outras, criando desarmonia dentro de nós e unificá-las, para que a gente possa então caminhar na vida de forma mais íntegra, mais ereta, mais coerente. E isso é muito bom, gente, isso é muito bom. O Guia do Pérfico vai nos ensinar também a reconhecer as nossas necessidades legítimas e buscar vivê-las e buscar realizá-las. É legítimo o desejo de amar e ser amado, é legítimo o desejo de ter acesso aos recursos que se necessita para realizar os próprios sonhos. É legítimo o desejo de ter uma família, é legítimo o desejo de realizar-se profissionalmente. Então, o Guia do Pérfico vai validar essas necessidades e nos encher de recursos para que a gente possa botá-las em prática, não é verdade? E muito importante para viver esse estado de abertura, o Guia do Pérfico vai nos dar recursos para que a gente aprenda a confiar na vida e a confiar em nós mesmos. Porque sem confiança, a gente não consegue permanecer neste estado de abertura, que é um dos objetivos de quem traça o caminho do autoconhecimento, de quem busca melhorar, que é viver melhor, verdade? Então, isso e muito mais, essa metodologia nos ensina. Então, não vamos perder tempo e vamos começar já a compreender ou acessar um pouco desse conteúdo. De forma bem resumida, eu quero trazer para vocês como se fosse o mapa da alma. E eu apresento ele aqui nesse diagrama que vocês vão ver. Na parte de fora desse diagrama está aquilo que o Guia do Pérfico vai chamar de eu máscara. O eu máscara vai cobrir aquilo que o guia chama do eu inferior. E o eu inferior cobre então aquilo que a gente denomina de eu superior. E é interessante que a gente perceba essas diferentes camadas, porque essas diferentes camadas também nos falam sobre o caminho que a gente vai percorrer para acessar essa essência, onde está a nossa alegria, a nossa capacidade de amar e tudo isso que faz com que a nossa vida seja gostosa de viver. É um caminho de fora para dentro. Então, para chegar na nossa parte iluminada, é preciso atravessar aquilo que talvez a gente não queira ver, que é o que o guia vai denominar de eu inferior, e eu gosto também de chamar da nossa consciência imatura. Então, para a gente compreender como que ama, talvez a gente vai ter que tomar consciência, aceitar, observar com muita verdade aquilo que em nós não ama. Então é preciso a gente acessar e expressar sentimentos como a raiva, como a mágoa, como o nosso orgulho, a nossa inveja, né? Eu confesso para vocês que hoje, quando algo acontece na minha vida que expressa ou que transparece alguns desses sentimentos que a gente muitas vezes classifica como negativo, hoje eu celebro. Porque eu falo, poxa, se já veio para a consciência, é uma oportunidade para eu pegar ele, e destrinchar,
entender o que está por trás dele para alcançar então a sua expressão não distorcida, né? A inveja não distorcida a gente pode expressar enquanto admiração real por quem faz coisas que a gente gosta. A raiva não distorcida nos enche de força, de vigor, de motivação para construir aquilo que a gente quer na nossa vida. O orgulho não distorcido talvez esconda uma verdadeira sabedoria dentro de nós, ou a capacidade de reconhecer a sabedoria no outro. Então, hoje, realmente, quando eu reconheço algo em mim feio, eu agradeço e falo, pronto, agora eu posso transformar isso naquilo que é bom, que esse sentimento expressa. E esse é o convite que o guia nos faz, né? Vamos nos olhar com completa honestidade e verdade, porque é só sabendo onde estamos, né? É só compreendendo aquilo que o nosso eu inferior ainda expressa, que a gente vai poder alcançar e atravessar para chegar até o nosso eu superior. Mas ele traz um elemento que eu acho que é bem original dentro dessa metodologia. Eu não vi esse elemento expressado em muitas outras, que é aquilo que ele chama da máscara. E a máscara tem como objetivo esconder, disfarçar, camuflar o nosso eu inferior. Então é como a gente não gosta de ver, né, gente? É ruim, é verdade. Hoje eu celebro, mas eu acho ruim quando eu descubro uma vontade de vingança em mim, por exemplo. Mas a gente aprendeu, né, a esconder esses sentimentos. Não pode ter raiva, pare de chorar. Quantas coisas você escutou crescendo no sentido de dizer a você não sinta isso que você está sentindo porque isso não é bom. E a gente foi aprendendo e foi escondendo e desenvolveu formas de disfarçar. Então é máscara, por exemplo, quando a gente está morrendo de raiva e põe aquela cara de paisagem, não me importo, não tem problema. Então essa camada da máscara que é ainda mais superficial e às vezes mais difícil de identificar porque a gente gosta dela. É uma ferramenta que a gente usa para sobreviver, para ser querido, ser amado pelos outros. Seria como se fosse identificá-la, seria como se fosse o primeiro passo. E para fazer isso é preciso enxergar o real sentimento por detrás, né? Aqueles sentimentos que eu já denominei aqui, uma raiva, uma mágoa, para finalmente chegar ao eu superior. Ou seja, a gente vai de fora para atravessar, também não é para ficar lá, né? Gozando na negatividade, é para atravessar, para que a gente possa dar espaço, porque tudo isso é como se estivesse ocupando o espaço que deveria e poderia ser ocupado pela nossa luz. Então o caminho é esse, é olhando com verdade, com coragem, com disciplina, aquilo que em nós talvez não seja tão bonito, utilizando dos recursos que a gente já sabe que tem, não é verdade? E de dentro para fora, abrir a manifestação, autorizar que a nossa luz se espalhe cada vez mais dentro de nós e fora de nós. Agora, talvez você me pergunte assim, por que a gente construiu, né? Por que a gente deixou que o eu inferior e a máscara se formassem? Então, se a gente estivesse vivendo a nossa real natureza divina, né, como o guia fala, a gente já saberia sentir sentimentos de amor, e aqui seria um ser humano totalmente saudável, né? Os nossos sentimentos seriam de amor, os nossos pensamentos, a nossa mente estaria conectada com os pensamentos também de amor, e as nossas ações seriam no sentido de ampliar o amor. É verdade? De tal maneira que o nosso corpo físico fosse a expressão desse amor e o nosso espírito
estivesse aberto. Esse diagrama, ele vai mostrar como que seria se a gente estivesse no nosso eu superior, né? Com a nossa vontade alinhada, com os nossos sentimentos maduros e os nossos pensamentos traduzindo esses sentimentos para ajudar que eles se transformem em ações construtivas no mundo. Mas o que acontece? A gente chega na vida e o mundo não é perfeito, não é verdade? O próprio ato de nascer em si mesmo é um ato, dizem, doloroso. Se a gente ouve o choro do neném, a gente pode acreditar que é algo que a gente já entra na vida sentindo alguma espécie de dor, né? Olha que gostoso, estava lá na barriga da mãe, não tinha que comer, não tinha que ter roupa, não tinha que fazer nada. De repente a gente sai, poxa, tem que respirar, que frio, o que é isso? Quem sou eu? Né? Que separação dessa mãe. Então, o Guia do Peffer vai nos ensinar que a gente começa a criar o eu inferior num momento que a gente passa e a gente deseja resistir às dores. Então, a gente lá pequenininho sentiu uma grande dor, uma frustração. Poxa, o meu pai não me deu o que eu queria que ele me desse, meu pai não estava presente, teve uma sensação de abandono da mãe, a mãe viajou 2 meses, deixou ele sozinho, ou teve algo real muito difícil, né? Ou talvez uma morte na família. Mas não precisa ser algo grande, não. Para uma criança basta uma sensação, né? Minha mãe não me ama, ela brigou comigo, me xingou e aquilo doeu muito. E naquele momento a gente, enquanto criança, diz assim: eu nunca mais quero sentir essa dor. Eu nunca mais quero sentir essa dor. E a gente vai criando blocos ao redor do nosso eu superior, vocês vão ver aqui no diagrama que está aparecendo, para evitar sentir a dor. Mas olha que interessante, a gente não evita apenas a dor, a gente evita expressar tudo isso que está dentro do nosso eu. Então a gente começa a criar o nosso eu inferior no desejo de evitar a vida como ela é. E a vida como ela inclui experiências que nos fazem sentir dor. Aí eu chego ao ponto inicial, o porquê da abertura. Porque na abertura, o desejo de não sentir dor não está entre nós e aquilo que a gente tem de melhor. E o pulo do gato é que quando a gente quer não sentir dor, quando a gente amortece a nossa própria dor, a gente também amortece a nossa capacidade de sentir a dor do outro. A gente é capaz de atuar, de agir de forma que machuca o outro. E aí, então, começa o nosso eu inferior a entrar em ação. E essa ação nos separa do outro, nos separa do que a gente tem de melhor, nos separa, então, de tudo aquilo que a nossa alma realmente deseja e almeja. Mas ninguém sai por aí confessando que é capaz de fazer mal para o outro. E por isso que a gente cria, então, essa máscara em volta de nós. Então aqui eu trouxe só um breve resumo do mapa da alma que o guia nos oferece para que a gente possa compreender quem a gente é. Algo muito importante de se mencionar sobre essa metodologia é que ela é vivencial. E o guia do Peffer vai falar repetidas vezes nas palestras dele: olha, não acreditem no que eu estou falando, simplesmente. Não compreenda o que eu estou falando. Viva, experimente, comprove na sua própria experiência. Então, durante os estudos e vivências dessa metodologia, você vai ser convidado a vivenciar, a experimentar esse conteúdo de forma muito pessoal, aplicado à sua própria vida, que é algo que eu adoro nessa metodologia, né? Então, você está doido para começar, né? A estudar, a vivenciar, e como que a gente faz isso?
O estudo do Pathwork, dessa metodologia, é feito em grupos de estudos. Neste grupo de estudos, a gente vai pegar cada uma dessas palestras, vai compreender e, muito mais importante, a gente vai vivenciar para que você tenha, então, a experiência disso que o guia explica na sua própria vida, né? E no grupo de estudos também, como é feito com mais de uma pessoa, tem essa riqueza da interação, da história do outro que vai tocar a sua própria história, porque a gente aprende muito na prática que a cura de um, na verdade, é a cura de todos. As pessoas que estão comigo já fizeram algumas perguntas antes de entrar. Então, por exemplo, qual que é a frequência de um grupo de estudos? Tem duas possibilidades. A gente tem grupo de estudos que eu faço semanalmente, e aí cada encontro são cerca de 2 horas. E tem grupo de estudos que são quinzenais. Aí cada encontro tem uma duração de 3 horas. O encontro pode ser tanto presencialmente, para quem está em Belo Horizonte, eu tenho alguns grupos presenciais, e também tem encontros virtuais. Os dois têm as suas vantagens, depende do que for melhor para você. Muitas pessoas me perguntam quanto tempo dura esse estudo. Esse estudo, imagina bem, é um estudo da sua própria alma. A sua alma é infinita. Então, é um estudo que realmente não tem início, meio e fim. Eu sei que no mundo moderno isso é bem difícil da gente compreender, mas o estudo de si mesmo é um estudo realmente ao longo prazo. Agora, quer dizer que você tem que participar de um grupo comigo para sempre? Não. Você vai estar num grupo na medida que você sentir afinidade com o trabalho, com o grupo. Você pode entrar na hora que você sentir bem e também tem liberdade para sair quando sentir que o seu ciclo ali neste trabalho concluiu. Também, eventualmente, eu vou oferecer grupos temáticos. Por tema, é possível fazer workshops com início, meio e fim, e você também está convidado a participar. Mas o estudo desse material, eu, por exemplo, estudo há mais de 10 anos e continuo estudando, porque ele realmente nos leva cada vez mais a lugares mais bonitos dentro de nós que não tem fim. Os valores para participar desse trabalho são tabelados pelo Instituto do Pathwork. Eles são bem acessíveis e para mantê-los atualizados eu vou deixar aqui abaixo para ter certeza que você tem a informação mais atualizada. Aí, se você quiser participar de um desses grupos de estudos, por favor, entre em contato comigo no e-mail aqui abaixo ou então no meu WhatsApp comercial e vai ser realmente um enorme prazer te receber e te ajudar a aprofundar na sua própria alma, de forma que você construa, a partir de hoje, a vida que você deseja construir para você mesmo. Esse método realmente é desenhado para você transformar a sua vida como ela é. Por isso, ele é pragmático. E ele leva também em consideração a nossa natureza espiritual. Ou seja, segundo essa metodologia, nós somos espírito em uma experiência na matéria, neste corpo, na Terra. E essa experiência nos ajuda a voltar para casa, ou seja, nos ajuda a voltar para a nossa essência amorosa, pacífica, harmônica, inteligente e tudo mais que é talvez tarefa para muitos anos, não é verdade? Mas ele traz essa dimensão que nos compreende espíritos eternos em busca do amor e de compartilhar o amor único que cada um tem. Então, se você está pronto para começar a transformar a sua vida hoje mesmo, naquilo que você deseja que ela seja, eu aguardo o seu contato e já poderemos iniciar o grupo de estudos que é adequado para você. Até breve.